internauta, este é o Super FC pelo Mundo. No programa de hoje falaremos sobre os principais campeonatos do globo, além, claro, do mercadão da bola. E a meu lado, ele, Menino Pazini. Tudo bom, Gabriel? Tudo bom, Fernando? Tudo bom, amigo internauta? Já começando rápido e rasteiro na Premier League, resultados na tela, começando com um empate insosso entre Manchester United e Chelsea 0-0, Cardiff City surpreendendo o Manchester City 3-2, Aston Villa perdendo em casa para o Liverpool, Tottenham ganhando de 1-0 contra o Swansea, além, claro, de Arsenal 3-1 fora de casa contra o Fulham. Pazini, Manchester United, Chelsea, jogo chato pra danar, 0-0. Esperava-se muito da partida, foi um joguinho bem insosso, as duas equipes criando poucas chances de gol. Ofensivamente os dois times muito mal, defensivamente os dois times muito bem. E por conta disso, poucas jogadas trabalhadas, as melhores oportunidades surgiram com chuveirinho para a área, chute de longa distância. O Manchester United, que teve o Rooney entrando como titular pela primeira vez na temporada, foi o grande destaque do time e que teve ali alguns problemas do Moyes, que demorou muito para colocar o Ryan Giggs para tirar o Welbeck, que não usou o Kagawa que tinha no banco de reservas. O Mourinho testou o Shirley como falso 9, uma formação diferente, não agradou. O Shirley que deve ficar mesmo com reserva no meio campo. E o Cardiff mostrou superioridade, Pazini, 3-2 no Manchester City, como assim? Muito bacana a vitória do Cardiff City, voltando à primeira divisão depois de 51 anos e vence o Manchester City em casa, né, com uma boa atuação, principalmente do Kim Bo-kyung, meia sul-coreano, que iniciou a jogada do primeiro gol da equipe galesa. Não, é um resultado que não muda muita coisa. O Manchester City continua sendo favorito ao título, o Cardiff continua tendo um time para campanha mediana ou brigar contra o rebaixamento, mas é um resultado histórico, muito animador para a equipe. Que venceu porque o Manchester City cochilou. O City começou levando pressão, depois melhorou na partida, abriu 1-0, só que aí tomou 3 gols em falhas defensivas, quando foi buscar já estava tarde demais e o Cardiff merecidamente venceu o jogo. O Aston Villa começou bem a temporada, o campeonato, perdeu de 1-0 dentro de casa do Liverpool, Liverpool mostrando mesmo que vai brigar lá por cima, pelo menos nessa temporada. Mostra isso mesmo, né? Aquela campanha muito boa do Liverpool nesse começo, mostrando aquilo que a gente esperava. É time mesmo para brigar por vaga na Champions League, quem sabe até brigar pelo título. Um estilo de jogo bem interessante, meio campo rendendo muito bem. E nesse jogo destaque para o Philippe Coutinho, muito bem mais uma vez, para o Lucas Leiva e principalmente para o Sturridge. Como está bem o atacante inglês, fez 8 gols nos últimos 7 jogos pelo Liverpool, está convocado para a seleção inglesa inclusive. E o Liverpool tem um começo de temporada que não vinha há muito tempo. Já fazia 7 temporadas que o Liverpool não começava o campeonato com 2 vitórias seguidas. Começa muito bem, vencendo o jogo merecidamente. O Aston Villa fez uma boa partida, principalmente no segundo tempo, criou algumas oportunidades, mas o Mignolet, goleiro dos Reds, fez muitas defesas boas na segunda etapa, mostrando outro ponto também. O Liverpool agora tem um grande camisa 1, o que faz diferença. Isso mesmo, e antes do programa, o Cabildo invadiu aqui e falou pra gente falar bem do Soldado, Pazini. Fale bem do Soldado, então, Tottenham 1-0. Soldado marcando o gol da vitória do Tottenham mais uma vez, já tem 4 gols pelo Tottenham em jogos oficiais nessa temporada, 2 gols no Campeonato Inglês, 2 gols na Liga Europa, e começa muito bem. O detalhe é que o Paulinho teve uma atuação muito boa, o meio-campista brasileiro teve um primeiro tempo muito bom, quase marcou um gol, e no segundo tempo também jogou muito bem. Uma vitória merecida do Tottenham, que jogou mais bola do que o Swansea, mas o Swansea que mostrou aquele time ajeitadinho que a gente comentou. O Jonathan De Guzman entrou no meio campo, Canas junto com o Shelvey compondo o meio e o De Guzman, e além disso lá na frente o Boni e o Michu. E o detalhe, o Swansea City fez 2 bons jogos contra times fortes, contra o Manchester United e contra o Tottenham. Não pegou time fraco, time médio no campeonato ainda, é uma campanha que promete ser boa do time galês. E para a alegria de Josias Pereira, Arsenal ganhou 3-1, Pazini. Vai brigar lá por cima ou ainda não vai te calar por enquanto? Ainda não vai me calar por enquanto. Tem um detalhe bem interessante, né? O Giroud marcando gol e o Podolski marcando 2, né? Um milagre que aconteceu a vitória do Arsenal nesse fim de semana. O Arsenal consegue 2 boas vitórias, uma para cima do Fenerbahçe, fora de casa, para praticamente garantir vaga na fase de grupos da Champions League, e vence o clássico londrino contra o Fulham. Mas são 2 vitórias que não mascaram a necessidade de reforço no time. O Arsenal venceu, tudo bem, mas está muito aquém de Manchester City, Manchester United, Chelsea, até de Liverpool, Everton e Tottenham. Precisa de mais para ficar no nível desses times e poder brigar pela vaga na Champions League e também fazer um papel melhor na Champions League. Com esse time, o Arsenal é no máximo campanha de oitavas de final da Liga dos Campeões. Anota aí, abaixo de Liverpool, Tottenham E Everton também. E Everton. Isso mesmo, então, fim da Inglaterra, partimos para a Alemanha.
Já joga os resultados da tela aí, porque tivemos Bundesliga começando com Bayern de Munique 2-0 em cima do Nuremberg, além de Borussia Dortmund 1-0 em cima do Werder Bremer, Bayer Leverkusen ganhando do Borussia Mönchengladbach de 4-2, Hannover 2-1 em cima do Schalke, mais 0-5, 2-0 em cima do Wolfsburg e finalmente Hertha Berlim ganhando de 1-0 do Hamburgo. Pazini, Pep Guardiola voltando a inventar e voltando a ganhar, 2-0. Pois é, o Bayern de Munique vencendo mais uma, novamente vence, mas não convence. E de novo dominou muito o adversário, criou muita chance de gol, mas faltou fazer mais gols. Conseguiu uma vitória para cima do Nuremberg, com a diferença mais uma vez de talento individual. O Bayern de Munique que teve mais posse de bola, teve mais movimentação, teve um jogo interessante, mas ganhou com alguns elementos da temporada passada. Naquela situação que a gente já comentou do Bayern de Munique se adaptando ao Guardiola e o Pep Guardiola se adaptando à equipe do Bayern. Um gol de bola aérea com o Ribéry e depois um golaço numa jogada individual sensacional do Robin, com finalização de direita ainda, algo que é raro para o meio-campista holandês. Quase impossível, né? Na final da Champions League agora, né? Pelo menos aparecendo em momentos bons. Uma vitória merecida do Bayern, mas que tem que jogar mais para convencer. Mas é questão de tempo também, o Pep Guardiola começando o trabalho agora, começo de temporada, mas o Bayern ao menos vence o clássico e continua 100% no campeonato alemão. Bem-vindo então a vitória rasteira do Dortmund, 1-0 só, dava mais ou é isso mesmo? Dava mais. O Borussia Dortmund dominou completamente o Werder Bremen, foi muito superior ao longo da partida. O Lewandowski marcou o gol da vitória dos aurinegros, que tiveram uma boa atuação do Reus, e o Mkhitaryan ainda abaixo do que pode, mas já se enquadrando melhor ali no meio-campo da equipe, tendo uma boa partida. O Kuba foi quem decepcionou, ficou abaixo, mas o Dortmund ganhando, merecia ter goleado, e com detalhes, sem o Gundogan. Quando o Gundogan entrar nesse time, com o Nuri Sahin ali, e ainda tem Hoffmann e Aubameyang como opções, vai ficar voando esse Borussia Dortmund. É time para fazer barulho na temporada europeia mais uma vez. Pazini, eu sei que no fundo você torce pro Gladbach, você sempre elogia, mas o Gladbach perde todas, Pazini. Mais uma, 4-2 do Leverkusen. Na última rodada ganhou o Gladbach. Eu gosto do time do Gladbach, que é uma equipe interessante. Tem um bom trio no meio-campo, o Arango, o Xhaka e o Max Kruse, revelação do futebol alemão. Mas pegou um adversário bem complicado, o Bayer Leverkusen, que é a terceira força do futebol alemão, e mereceu o resultado, mereceu a vitória para cima da equipe do Gladbach, jogou mais e teve como grande destaque o Kisselin. Além do Sam também, o Sam marcou 2 gols, mas o Kisselin marcou gol, deu assistência e chegou ao seu 100º gol com a camisa do Bayern de Munique, que é o vice-artilheiro do clube, só está atrás do Kirsten, que tem 182 gols, é o maior artilheiro da história do Bayer Leverkusen. Agora os últimos 3 resultados sem bola aí, porque tivemos vitórias em casa de Hannover, Mainz e Hertha Berlim. O que esses times têm de mais? Ou só jogaram em casa mesmo e foram bem assim? A equipe do Hannover 96 teve o Ruzitzi, jogando muito bem no meio de campo, marcando gol de pênalti. Ele que na temporada passada teve um trauma, bateu um pênalti e se contundiu. Dessa vez ele marcando gol de pênalti e jogando muito bem. Também o Diouf foi o grande destaque do time, aquele atacante senegalês, antigão mesmo, causou a expulsão de 2 jogadores do Schalke 04 e marcou um gol. O Schalke começa a temporada bem decepcionante, o Hannover vai mostrando que tem time mesmo para brigar lá em cima, brigar por vaga até na Liga Europa. A equipe do Mais 05 batendo o Wolfsburg por 2-0, mas que é um dos times 100% do campeonato alemão, começa liderando. E é a grande surpresa, porque perdeu o Zalai, perdeu o Ivanchitz, só trouxe o Okazaki, mas mesmo assim continua bem. E o Wolfsburg, que teve ali uma atuação bem abaixo do que pode, o Luiz Gustavo, brasileiro, atuando bem abaixo das expectativas, foi inclusive expulso numa expulsão boba. E por fim, o Hertha Berlim vencendo o Hamburgo. O Hamburgo é outro time que está numa draga danada, e o Hertha Berlim começa muito bem. É time que está se mostrando bem ajeitadinho, pode até fazer uma campanha mediana e não ser rebaixado para a segunda divisão, brigar contra a degola, como era esperado. O Hamburgo, assim como o Schalke, tem um time bom, mas é muito irregular, coisa que está pesando no time. É isso mesmo. Você vai alguns programas atrás e pega as apostas do Pazini, por enquanto no alemão ele não está indo muito bem, não. Fim na Alemanha, então partimos para o espanhol, que é mais fácil a aposta. Já os resultados na tela aí, porque tivemos vitória, é claro, do Barcelona, 1-0 só em cima do Málaga, vitória do Real, 1-0 também só, os dois fora de casa em cima do Granada, Atlético de Madrid 5-0 em cima do Rayo Vallecano, Atlético Bilbao 2-0 contra o Osasuna e Vila Real 2-1 contra o Valladolid. Pazini, 1-0 só do Barcelona contra o Málaga, dava mais, né, Pazini? Dava mais. E foi muito em função do time preguiçoso do Barcelona. O Barcelona dominou o jogo, criou chances, mas não forçou o ritmo em hora nenhuma. Isso porque estava enfrentando um adversário fraco. O Málaga, a gente já comentou aqui, perdeu todos os bons jogadores que tinha e não repôs a altura.
E aí o Barcelona, dominando o jogo, levando em banho-maria, conseguiu vencer por 1-0 com um golaço do Adriano. Destaque para o Neymar, entrou no segundo tempo e entrou bem o Neymar, criou algumas situações, bateu muito bem uma falta que o Cabadiero pegou, deu alguns dribles, tomou 3 lenhadas também, mas entrou bem no jogo o Neymar. O problema é que entrou querendo o jogo, um time que estava só querendo ver o tempo passar. Outra vitória bem magrinha também, Real Madrid 1-0 só contra o Granada. Pazini também desanimado? Também desanimado, né? Mas foi um pouquinho mais sofrido. O Málaga não impôs muita resistência ao Barcelona. O Granada fez o jogo valer muito para o Real Madrid no segundo tempo. Fez o Diego Lopes titular mais uma vez, inclusive, Casillas no banco novamente, trabalhar bem no segundo tempo o goleiro Diego Lopes. A equipe do Real Madrid que teve o desfalque do Khedira, o Xabi Alonso já não jogava, e o Carlo Ancelotti, sempre cornetado ali de retranqueiro, colocou 5 meias no meio-campo, jogou sem volante. O Modric e o Isco foram que jogaram ali, os dois atuam no máximo como segundos volantes. Então, um estilo bem ofensivo para o Real, que ganhou com o gol do Benzema. Cristiano Ronaldo, em 2 rodadas, ainda não marcou gol. Assim como no alemão, Pazini, vamos juntar as 3 últimas aí. Tivemos vitória acachapante do Atlético de Madrid, 5-0, além de Atlético e Bilbao e Vila Real começando bem o campeonato, né? O Atlético Bilbao com um time bem interessante, o Bena muito bem no meio-campo junto com todo aquele bom time. Começa 100% do Campeonato Espanhol, é time para brigar por vaga em Champions League e Liga Europa. O Vila Real tem um time bem interessante, veio da segunda divisão, mas tem bons jogadores como o Cani e contratou o Giovanni dos Santos. Normalmente ele joga muito na seleção e pouco nos clubes, mas nesse começo está bem no Vila Real, marcou gol nessa vitória do Submarino amarelo, inclusive. O Vila Real tem time para campanha mediana, quem sabe tentar brigar ali por Liga Europa. E por fim o Atlético de Madrid venceu o mini derby ali com o Raio Vallecano pela 4ª vez seguida. Grande atuação do brasileiro Diego Costa, marcando gol, dando assistência. O Ardan Turan também fez isso, mas deu 2 assistências e jogou muita bola. E o time massacrou o Raio Vallecano, é a terceira força do futebol espanhol, bom time do Atlético de Madrid. O Raio Vallecano que teve um destaque bem interessante, né? O treinador do time revoltado com a derrota comentou que o Raio Vallecano tem só que agradecer de ter tomado só de 5 de um time forte como o Atlético de Madrid. E aí reproduziu lá que é o time mais M do campeonato, a equipe do Raio Vallecano descendo o pau ali para cima dos seus comandados para ver se o time acorda um pouquinho. Sinceridade no campeonato espanhol, é isso mesmo. Fim de espanhol, vamos partir para o italiano. Rapidinho aí os resultados na tela, porque tivemos vitória da Juventus. Obviamente 1-0 contra o Sampdoria, Verona 2-1 contra o Milan, que beleza o Milan, hein? Inter 2-0 contra o Genoa, Lazio 2-1 em cima da Udinese, Roma 2-0 contra o Livorno, Napoli 3-0 contra o Bologna e finalmente Fiorentina 2-1 contra o Catania. Pazini, mais uma vitória magra de um gigante que obviamente deve ficar com o título 1-0. Eu sei que é difícil falar de título, Pazini, nesse começo, mas é verdade, vai lá. A Juventus, inegavelmente, é favorita. Está um patamar acima dos outros times do campeonato italiano. Venceu fácil o jogo fora de casa e foi mais um daqueles jogos estilo temporada passada da Juventus. Quase 30 finalizações, mas só entra uma. Entrou a bola do Tevez numa bela assistência do Pogba, que jogou muito bem, assim como o Marquinhos e o Pirlo. Tevez marcando seu segundo gol no segundo jogo oficial pela Juventus. Começa muito bem. A Juve, que é favorita ao 30º título ao tricampeonato italiano. Agora me explica Verona, Pazini. 2-1 contra o Milan. Verona do Luca Toni, mais uma vez fazendo barulho lá na Itália. Luca Toni marcou os 2 gols da vitória do Verona sobre o Milan por 2-1. O atacante italiano que foi o grande nome do time que volta à primeira divisão da Itália depois de 11 anos afastado da elite do futebol italiano. O Milan que começou bem o jogo, mas depois sofreu a virada, o time não rendeu muito bem no meio-campo, sentiu falta do Kevin Prince Boateng e também do Montari. Destaque que é o primeiro jogo que o Milan perde com o Balotelli em campo no campeonato italiano. O Balotelli jogando, o Milan ainda não tinha perdido na Série A, isso desde a temporada passada, quando ele foi contratado. Mesmo bagunçado, a Inter ganhou de 2-0, Pazini, vai lá. Inter ganhou de 2-0, um adversário muito fácil, Nagatomo e Palácio marcaram os gols. Sacanagem. Lazio 2-1 contra o Udinese, emenda aí também. A Lazio vencendo com um golaço do Hernanes de fora da área, venceu também o adversário tranquilo, é time para brigar por Liga Europa. Agora os menores, Pazini, tô brincando, brincadeira. Roma, Napoli e Fiorentina vencendo, vai lá. A Roma conseguindo uma boa vitória, destaque ali para o meio-campo da equipe rendendo muito bem, mas também para cima de um adversário um pouco fraco. A Roma, a gente já comentou aqui, é time, assim como a Inter de Milão, para no máximo brigar por Liga Europa. O Napoli começa arrasador, 3-0, com o show do Hansik, marcando 2 golaços, com o Callejon começando bem, o Higuaín
também tendo um bom papel na equipe, e é aquela situação que a gente comentou já. O Napoli tem o time mais forte do que nas últimas temporadas. No segundo tempo, Insigne e Mertens, que seriam titulares em muitos times do campeonato italiano, são reservas no Napoli, entraram bem. E por fim a Fiorentina vencendo, também tem um time bem interessante, assim como o Napoli, para incomodar a Juventus, com destaque para o Rossi. Rossi voltando ao time e marcando gol depois de um ano sem atuar, volta muito bem. Ele que é o grande reforço ao lado do Mário Gomes e Joaquim para a temporada da Viola. Mais uma vez, é brincadeira. Fiorentina e Napoli, a gente já falou que vai brigar lá em cima. Roma não. Roma. Agora, francês, isso mesmo. Desanimação agora, porque tivemos 2 resultados só. Vitória do PSG. Eu torço contra mesmo. 2-1 contra o Nantes e 0-0 Mônaco e Toulouse. Pazini, PSG ganhou, Pazini. Vai lá. Finalmente a primeira vitória do PSG. O Cavani marcando o segundo gol dele com passes do Ibra. O Ibrahimovic ainda não marcou, mas tem jogado muito bem, não faz muita diferença. E o Lavezzi também marcou o gol dele. Os dois que foram companheiros, Cavani e Lavezzi, na equipe do Napoli. Vitória tranquila do PSG, que é o favorito no campeonato francês. E Mônaco tropeçando, vai lá também. O Mônaco tropeçando, e foi assim como o PSG no último jogo. O Mônaco dominou absurdamente, criou várias chances, mas a bola não entrou. Por conta disso, o time não conseguiu a vitória. Também não contou com o James Rodrigues e com o João Moutinho no meio-campo, que fez diferença. E esse empate custou a liderança para o Mônaco, também para o Lyon. O Lyon não venceu na rodada. E o novo líder é o Olympique de Marseille, que começa muito bem. Payet e André Ayew jogando muito bem por lá. Isso mesmo. E a gente vai agora para o português. A gente só fala de português quando tem alguma coisa além. E o além hoje foi vitória do Benfica. Olha que aleluia! Contra o Gil Vicente. Pazini, fala um pouquinho sobre a vitória do Benfica. Quanto tempo que eu não falava isso? Muito tempo que a gente não comentava isso. E o detalhe, foi aquela vitória para virar o time, né? Porque o Benfica, depois de toda aquela draga, ganha esse jogo com um gol aos 47 e com outro gol aos 48 do segundo tempo. Foi na base do sufoco, mas o Benfica conseguiu vencer. O outro destaque do Campeonato Português é o Porto, atual tricampeão, venceu mais uma, né? Vamos ver se vai ser invicto como na última temporada. E o Sport começa muito bem o campeonato por lá, lidera aplicando goleadas nas 2 primeiras rodadas. Outra boa notícia também, né? Agora, mercadão da bola, começando com o brasileiro William, finalmente saindo do Hansi, indo para o Chelsea, 35 milhões. É muita grana, Pazini. É muita grana, é muito bom jogador, um bom reforço para o Chelsea, mas o Chelsea já tem muitos bons meio-campistas. Não dá para imaginar o William chegando e sendo titular na equipe do Chelsea. E aí pagar 35 milhões de euros em um reserva, eu acho que é muito dinheiro. E para o William, ele que chegou a fazer exames médicos no Tottenham, eu acho que foi um equívoco. Tudo bem, o Chelsea joga Champions League, tem um time melhor, vai brigar pelo título do campeonato inglês, mas no Tottenham o William chegaria para ser titular num bom time. A gente está vendo aí como o Tottenham está jogando bem. Continuando o desmanche do Hansi, Lazio foi para a Rússia. Continuou por lá, 12 milhões de euros. Foi para a Rússia, né? É pelo amor de dinheiro. Foi pro Lokomotiv de Moscou, rival do Ange. O Ange que agora vira um time comum, tá para perder o Eto'o também. O Lokomotiv que briga por vaga em competições europeias, junto com os rivais Dinamo, também com o Spartak e até com o Rostov, que começa muito bem lá no Campeonato Russo. Pabon por 8 milhões, se me achei um pouquinho a mais, vai pro Valência. Valorizado o Pabon, que fez uma boa temporada passada pela equipe do Betis e que estava no Monterrey. E aí o detalhe, o Pabon ficou só 2 meses no Monterrey e o Valência foi lá buscar ele. É bom jogador e precisa de peças para o ataque, perdeu o Soldado, o Jonas suspenso nesse começo do Campeonato Espanhol, precisa de um grande atacante. O Helder Postiga não vai resolver e aí o Pabon, que é bom jogador, reforça por lá, é um bom reforço, mas também bem carinho. Eintracht Frankfurt pegando uma promessa que sinceramente não conhecia, Pazinho, vai lá. É muito bom jogador, o Kadlec pega a camisa 10 do Eintracht Frankfurt, já foi titular nesse fim de semana, jogou muito bem na vitória do Frankfurt sobre o Eintracht Braunschweig por 2-0 e chega ali para brigar com o Joselu pela vaga de titular no ataque do Frankfurt. É um bom reforço e boa para o Kadlec também, que chega no time que vai jogar Liga Europa e que pode dar uma boa perspectiva para ele. E agora, para fechar, mudança de comando no Stuttgart. Pazini, emenda essa para finalizar. Bruno Labbadia finalmente foi demitido do Stuttgart. A gente corneta ele aqui desde a última temporada, vários erros em escalações, prejudicando o time, que começa mal o campeonato alemão. Não venceu nenhum joguinho. Na Liga Europa foi surpreendido pelo Rijeka, que é a 4ª força apenas da Croácia fora de casa e tem uma situação complicada para reverter dentro de seus domínios. Tinha que ser demitido mesmo, assume o
Thomas Schneider, que já foi técnico das categorias de base do time, foi promovido inclusive, que já jogou no Stuttgart, foi campeão alemão em 92 inclusive. É isso mesmo, fim de Super FC pelo mundo. Claro, agradeço Gabriel Pazini. Obrigado, Fernando. Obrigado, amigo Fernando. Como sempre, acesse o www.superfc.com.br. Muito obrigado, até mais. Tchau, tchau.